Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, semanalmente trazemos informações sobre o mercado imobiliário. E com que objetivo? De trazer conteúdo relevante e pessoas que façam a transformação nesse mercado, integrando toda a cadeia de ponta a ponta, com foco na venda e na experiência do cliente. Eu sou Fábio Garcês, CEO do CV CRM. E você que é a primeira vez, que está no YouTube, clica aqui no sininho, nos siga. Ou se você está nas nossas redes sociais, não deixe de nos seguir para ser notificado. Toda semana temos um novo episódio, como também o nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem um conteúdo gigantesco para ajudá-lo no seu dia a dia, ou incorporador, ou qualquer pessoa que faz e conhece muito o mercado imobiliário. E hoje eu posso dizer que tenho aqui em Aracaju, na nossa terra, esse cara. Alguns dizem que é o Brad Pitt aí. Eu diria que, poxa, é um amigo, né? 4 anos, né? Quase 4 anos. 4 anos já próximos, e eu sempre dizia assim, vai Aracaju, ele teve que passar a pandemia. E esse dia chegou. E esse dia chegou, então seja bem-vindo aos nossos estudos, às nossas origens. Poderíamos, quando, gravar em qualquer lugar do país, até em Santa Catarina. Muito simbólico gravar Mas aqui, é né? simbolismo, não só simbolismo, é paixão por onde nossas origens, que são elas que fazem as coisas diferentes. E esse sotaque que nunca se acaba é para mostrar da onde nós somos, da onde nós viemos. Bom, Quantity, seja muito bem-vindo. Quantity, eu vou deixar ele falar de quem é esse cara, né, da onde ele vem, mas o nosso objetivo aqui, Quantity, é bater um papo bacana sobre o momento que nós estamos aí, né, de cross, o momento que a gente está de crescimento do mercado, como também falar de um grande evento que já é um sucesso. Verdade. Que se tornará, como esse ano, dos maiores aí, que é o Constru Summit. Mas, Quantity, seja bem-vindo à nossa humilde residência. Grande, Fábio. Obrigado. Feliz demais de estar aqui na casa do CV. Produto de ponta, time de ponta, gente de ponta que tem caminhado com a gente, feito a diferença no mercado, olhando para o mesmo norte, né, com o mesmo propósito de transformar um segmento tão nobre como é o segmento da construção, o mercado imobiliário. Então, eu sou o Guilherme Quanti, eu sou diretor de estratégia da Softplan para a indústria da construção. Eu vim do Cienge, né, o carro-chefe da Softplan para o segmento construção civil, a plataforma de gestão que é líder de mercado hoje com mais de 5 mil clientes, mas deixo de ser do Cienge e passo a ser, né, Softplan nessa visão cross, como você diz, né, Fábio? O segmento da construção está passando pela mais profunda transformação da sua história, sob o ponto de vista produtivo, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de arranjo da cadeia, de construção de novos modelos de negócio. Eu sempre falo uma frase, que os últimos 3 anos o mercado da construção sofreu uma transformação mais intensa do que nos últimos 30 somados. É isso aí. E eu estou certo de que, ao olhar para os próximos 3, isso vai continuar sendo verdade. É isso aí. E esse movimento, né, ao CV se juntar ao Cienge e agora com a chegada da Prevision, da E-Custos, da Colabo, das nossas outras operações que complementam a nossa presença na cadeia e formam um grande grupo que vai atender o segmento, coloca a gente num patamar diferenciado. E eu não falo isso absolutamente com nenhum tom de arrogância, muito pelo contrário, é de empolgação de olhar para um segmento tão pujante, tão relevante como é a construção civil, e ver como a gente consegue atender também agora num outro patamar de robustez, de qualidade e de união de grupo, juntando dezenas, centenas de pessoas que são definitivamente as melhores aí que a gente poderia juntar para chegar lá onde a gente está chegando. Veja, e até aproveitando para dar uma boa contextualizada em números, eu estou falando no momento de hoje, que eu não sei quando essas pessoas irão assistir esse episódio. Mas mais ou menos hoje, metade do ano de 2023, quantos clientes, quantas pessoas representam essa estrutura cross? Quando a gente fala cross, pessoal, são empresas independentes, autônomas, mas que se somam para entregar um valor, né, para o cliente, uma solução única. E cross é porque como a gente ajuda a vender um ao outro, mas no final do dia é entregar uma solução que o cliente precisa para a dor que ele tem no momento. Mas esses números são números vastos, né? São, Fábio. Até às vezes a gente mesmo fica assustado, né? Ao juntar esses times, a gente está falando aí de quase 500 pessoas que unidas internas, né? Internas, exatamente, né? Timaços aí que a gente tem para compor esse portfólio. Mas porque a nossa base de clientes também é muito robusta, a gente está falando de 6 mil clientes, o maior ecossistema da indústria da construção.
São números que dão um baita orgulho para a gente. E ao mesmo tempo que a gente vê que existem 250 mil consultoras e incorporadoras no mercado, logicamente que a gente está falando aí desde uma incorporadora de capital aberto, que é lá o topo da cadeia, até o pequeno empreendedor regional, local, mas cada um tem a sua dor, a sua necessidade de gestão, as suas oportunidades, desafios, e a gente está aqui para buscar atender da melhor forma possível esse segmento. E aí eu acho que é um dado que agora me lembrando você falando, que a gente sempre fala muito desses dados, sim. E eu tive a oportunidade de gravar um bate-papo legal com o Gabi, né, da nossa inteligência do mercado sobre dados, que é a quantidade de pessoas que a gente impacta, que são aqueles 700 mil, né, em geral, usuários. Exatamente. Que utilizam o nosso sistema. No caso do CV, é 170 mil corretores, mais 10 mil imobiliários, mais 10 mil usuários. Então você está falando de 5 mil clientes, mas são mais de 700 mil pessoas impactadas meio que constantemente, e eu acho que tem um dado que você sempre apresenta nos slides, que se fosse uma cidade do Brasil, agora falando que já impactou de forma histórica 11 milhões, a gente seria a segunda maior cidade do Brasil em impacto de pessoas. Cara, eu acho que isso realmente é o propósito que nós temos no nosso negócio. Né? São dois números apaixonantes, né? Esses 700 mil que você falou mais do que clientes ou que usuários. Quando a gente fala da pessoa que está lá na ponta, usando o CV, usando a Prevision, usando o Cienge, cara, é uma pessoa que tem anseios, que tem vontade de ascender na carreira, que quer aprender, que quer fazer a diferença, que tem um propósito de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente chama de comunidade, que no final das contas tem pessoas que estão buscando networking, conhecimento. Então a gente tem um universo aí de quase 1 milhão de pessoas, 700 mil pessoas que estão conectadas ao nosso ecossistema quase que diariamente. Isso por si só é algo fantástico. E esse segundo número que você falou, se todos os empreendimentos que foram geridos dentro da plataforma nesses 32 anos de existência, né, tivessem sido construídos geograficamente juntos como uma cidade, nós teríamos a segunda maior cidade do Brasil, com 11 milhões de pessoas. Cara, isso é de arrepiar. Porque Fábio, você olha para a tua trajetória, o que te trouxe até aqui, e fala assim, cara, eu sou parte dessa história. A gente ajudou as incorporadoras que, né, fizeram isso acontecer. E a gente fazer parte dessa trajetória é um negócio muito gratificante. E olha que isso é um dado que a gente levanta para esse fator histórico. Mas lembrando que a construção civil e a incorporação está em tudo na vida de qualquer ser humano e principalmente brasileiro. Tudo, desde uma ponte a um hospital, isso que a gente fala muito dentro de casa. Mas agora falando um pouco mais até de solução, porque tanto é que nosso podcast você vê na prática, sim, a gente tenta tangibilizar, poxa, um incorporador, o que é que eu levaria para a minha prática, tudo que a gente está levando nesse bate-papo? Eu acho que entender aquela questão da tese, pré-obra, obra, pós-obra, o porquê tem essas conexões, porque eu acho que a tese, sim, Softplan, que nós entramos entendendo esse barco, era uma tese bem legal de complementariedade, não é a tese de que sair comprando concorrência. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho na prática o que um incorporador ajudaria o dia a dia, esse bate-papo que nós temos hoje aqui. Muito bom. Veja, Fábio, o mercado de construção e incorporação, ele é extremamente complexo, né? Porque ele tem uma cadeia super longa. Pensa numa cadeia produtiva vou usar um exemplo aqui completamente aleatório, de um sapato, né? Não quero reduzir a importância do produto, mas o processo... Até porque o sapato é fundamental para todo mundo. Lógico, sem dúvida. Mas veja que a cadeia produtiva dele envolve lá meia dúzia de insumos, é uma cadeia, né, extremamente específica, com um começo, meio e fim bem claros. São poucos atores nessa cadeia. Agora olha para uma cadeia produtiva imobiliária. Cara, tem a extração do insumo, a fabricação do insumo, a distribuição, venda desse insumo, tem o orçamento, tem o terreno, tem o projeto, tem toda a parte legal, tem toda a parte financeira, todas as jornadas de gestão que existem dentro de uma incorporadora. E não adianta fazer isso tudo se isso não virar um bom produto lá na ponta, tiver um processo de marketing, de vendas, de repasse, de assistência técnica. Entrega de chave. Então, veja, entre viabilidade, orçamento, lá no início da vida de qualquer empreendimento, até um processo de fim de garantia, de prazo legal de garantia, a gente está falando às vezes de quase 10 anos. Que cadeia de negócio tem uma extensão e uma jornada tão longa? A construção civil é muito única. É isso aí. A Softplan, né, que é a desenvolvedora do Cienge, que é a dona dessa grande tese, diferentemente, ela poderia ter ido muito no caminho assim. A gente tem o Cienge, que já é o produto líder de mercado,
Aí eu vou comprar 2 ou 3 outros players concorrentes, consolido essa carteira e até poderia ser uma tese vencedora. Mas a gente quis dar um passo, entendo eu, muito mais... E é uma tese, não significa quem está errado ou quem está certo. Perfeito. É uma tese. Mas ao olhar para uma cadeia tão longa, por que eu vou adotar uma tese de verticalização, né? Ou seja, onde eu vou comprar quem está acima ou abaixo, mas atendendo o mesmo mercado que eu estou, da mesma forma que eu estou. Se ao olhar para o lado, né? O que significa olhar para o lado? Pense em uma cadeia de negócio, no nosso caso, onde a gente separa em 3 grandes grupos de pré-obra, obra e pós-obra. Ao olhar para o lado, o Cienge é a espinha dorsal, olhando majoritariamente para as jornadas de engenharia e financeira, onde a gente é muito forte em atender os nossos clientes. 98% dos nossos clientes utilizam o Cienge, né, com essa parte que é super core. Cara, mas eu não atendo praticamente nada da jornada de marketing e vendas. Cara, eu não sou o melhor cara para fazer planejamento de obra. Pô, tem boas ferramentas para fazer isso. Eu praticamente não me envolvo no processo de especificar, cotar e comprar insumos, que é outro cara, né, ainda mais fora, mas que é super relevante, uma dor super latente das incorporadoras. Então, ao olhar a cadeia de forma mais horizontal e não tão vertical, a gente começa a unir numa jornada única players que atendam a dores super relevantes, super latentes, super presentes no dia a dia do nosso cliente, de uma forma mais cross, ou seja, eu entro lá com uma ferramenta de orçamento, que é a e-custo. Desde a origem lá do Desde a origem, cara, e a incorporação vive a linguagem do orçamento. É isso, né? Aí. Se essa conta não fechar, nada acontece. Nem vai ter a venda. Exatamente. Então a gente já entra nesse processo. O e-custo é uma ferramenta super dinâmica, a gente vai lançar, vou dar um spoiler aqui, gente, vai lançar uma versão específica para o mercado de incorporação, vai dar o que falar no melhor sentido da palavra esse produto. Ou seja, e depois, feito o orçamento, é um empreendimento que vai adiante, a gente vai lançar, o CV já entra na jogada. Já vou captar esse lead, já vou capitalizar esse projeto, fazendo pré-venda, fazendo venda, né, com um CRM super robusto para captar, gerar contrato, fazer reserva, enfim, todo um processo de jornada imobiliária que é complexa, que muitas vezes é dolorida, que o CV embarca um monte de experiência positiva. Perfeito. Mas, cara, se eu já estou vendendo, eu preciso construir, né? É isso aí. Para eu construir, eu preciso comprar esses insumos. Então, a Colabo tem um papel que é a nossa ferramenta de supply chain, cadeia de suprimentos, aproxima o incorporador da indústria. A gente sabe que existe aí N barreiras. 70% das compras de insumos da indústria da construção são feitas no varejo, né, Fábio? Isso traz uma ineficiência, um arrasto muito grande para esse segmento. E a gente vê uma oportunidade de melhoria e a Colabo vem com essa tese. Pega o incorporador por um lado, a indústria por outro e faz essa aproximação para que coloque mais fluidez e mais eficiência. E no final, o retorno financeiro para as incorporadoras, principalmente. Sem dúvida. Imagine comprar em escala, comprar com margens menores. Comprar certo, com as referências corretas, né? Então, você vê, ele já deu esses exemplos, quando ele bebe água, então ele está falando pré-obra, obra e pós-obra, que no caso do CV eu tenho pré-venda, venda e pós-venda, então o orçamento começando com o custo, depois vem com o CV com a jornada de vendas, comparando com a questão da obra, e aí integrando com a indústria, na indústria eu digo para fornecer material para a obra. Exato. Compramos os materiais para essa obra, agora a gente precisa fazer essa gestão físico-financeira, né? O orçado e realizado, enfim, essa rotina que o incorporador conhece super bem, pode me dar uma aula sobre o assunto, mas onde a gente já atendia super bem com o Cienge, e agora a gente coloca, e a gente ouviu, vou usar uma expressão que a gente ouviu de um cliente, eu ouvi de um cliente nosso num evento, falou assim, a Prevision é o turbo do Cienge, porque leva para dentro desse dia a dia de gestão de canteiro, né? Planejamento e acompanhamento de obra, o Lean Construction, que é o que há de mais moderno em termos de acompanhamento de gestão de obras, ou seja, nascidos um para o outro, Cienge e a Prevision aí, a gente, né, já era super relevante nesse atendimento e a Prevision, que já tem uma base cross aí super forte, né, super sinérgica, já tinha com o Cienge, que foi um grande motivador aí da gente trazer mais essa marca para o portfólio. Então, assim, trazendo um overview bem resumido. E só pegou um adendo, quem quiser conhecer mais de cada solução, Paula da Prevision já tem um episódio gravado conosco
Colabo também com o nosso amigo Gripe. Perfeito. E também Gustavo do E-Custo. Também tem episódios, você podem buscar aqui em nossos podcasts, que cada um deles três já fala um pouquinho de cada negócio desse. Muito bom, Fábio. E agora o que a gente tem trabalhado, e a minha cadeira, né, dentro dessa estrutura é como é que a gente olha para o cliente e embarca a melhor experiência possível para ele. Seja sob a ótica de produto, hoje a gente tem um roadmap centralizado, né, Fábio, para começar a tomar decisões aí muito conectadas à expectativa do cliente, não simplesmente ao desejo da empresa, transformar isso com conexões, com integrações cada vez melhores. O próprio CV integrado ao CIENS de longa data, e a gente vem trabalhando em aprimorar essas integrações, isso vale para a Prevision. A gente vai lançar muito em breve a integração com recursos também, com a Colabo, ou seja, no final das contas, né, Fábio, não é sobre a Softplan, não é sobre o CIENS, não é sobre o CV. É sobre a jornada do cliente, a experiência do cliente e principalmente o benefício que o cliente tem, o ganho que ele tem, né? Então, a nossa tese é, ao adicionar 5%, 10%, 3% de produtividade, Tijolinho a tijolinho, bloco em bloco, cada um desses inúmeros elos que existem dentro da cadeia da incorporação, cara, eu transformo um segmento. Isso é transformação digital. Não é fazer alguma coisa que eu fazia no papel, passar a fazer no computador. Ao conectar isso, gerar dados melhores, insumos melhores para a tomada de decisão, redução de esforço operacional. E uma das nossas grandes inspirações é, ao você olhar para a cadeia do varejo, ao você olhar para a indústria automotiva, o quanto ela já são referências em produtividade e previsibilidade. Isso. Por que a gente não consegue fazer isso na construção? Isso aí. Porque nós ainda não conseguimos integrar os elos dessa grande cadeia, né? Dessa corrente. E foi justamente o que varejo e a indústria automotiva fizeram e que a gente acredita que vai ajudar a mudar o jogo. E você vê, eles integraram esses elos da cadeia, mas utilizaram a tecnologia e a transformação como espinha dorsal principal, Perfeito. né? Porque uma das coisas até que o presidente da CEBIC sempre fala, Zé Carlos Martins, a gente tem que melhorar a produtividade do nosso negócio, da indústria da construção. E para melhorar a produtividade, eu preciso pensar fora da caixa, eu preciso ter tecnologia. Perfeito. Aí a gente vai para a questão da representatividade do PIB, por 7%, comparado para o mundo inteiro, nós estamos muito abaixo. Sim. Então, como é que a gente melhora muito isso? Ao mesmo tempo que tem um déficit imobiliário de 30 milhões de unidades. Então, eu acho que essa junção que aí gera o nosso propósito. Perfeito. A provocação que eu gosto de fazer é a seguinte: a Coca-Cola sabe quantos litros de Coca-Cola vão ser vendidos hoje aqui em Aracaju. Cara, um negócio bem... gerenciando no mundo inteiro. Exatamente. E um bem super de consumo, né? Instantâneo. Normalmente você compra de manhã e toma à tarde. Compra, abre e toma imediatamente, né? Ou seja, tem uma dinâmica super forte. Por que a gente, na indústria da construção, onde trabalha com ciclos de projeto longo, com empreendimentos de longo prazo... Valor agregado gigantesco, custo alto. E não consegue ter previsibilidade. É isso aí. Porque cada etapa da cadeia trabalha num silo. Exatamente. Então, a nossa grande tese é começar a conectar esses elos para que a gente tenha uma passagem de bastão mais fluida, mais estruturada, com dados melhores. Isso embarca a eficiência, redução de necessidade de back-office, compro melhor, orço melhor, faço um gerenciamento da minha obra melhor, tenho uma performance em marketing e vendas absurdamente mais alta, encurto o meu CAC, né, o meu custo de aquisição de cliente, encurto o meu ciclo de venda. Ao empilhar isso tudo, isso só é possível quando essas coisas estão conectadas, eu tenho uma empresa absurdamente mais produtiva lá na outra ponta. E ao olhar para o futuro e tudo que está acontecendo, a gente que está bem nesse dia a dia de tecnologia, né, Fábio? Dá para dizer que daqui a 5 anos vão ter duas empresas, né? Dois tipos de empresas. As que morreram e as que estão performando super bem. Não vai ter meio termo. É isso aí. As que entenderam esse grande movimento e estão agindo nesse sentido e as que definitivamente ficaram para trás. Mas isso é igual a um tsunami. Quando você vê, já passou. E a gente vê que isso já é realidade em muitos dos nossos clientes. Com
Dá para competir duas incorporadoras, uma tem uma jornada super integrada e tem um ciclo de venda 70% mais curto que a outra. Esse cara aqui não vai sobreviver. Não tem como. Ou porque ele precificou o metro quadrado errado, botou caro e vai terminar não vendendo, ou porque ele fez muito barato e termina também quebrando. Perfeito. E isso que você falou, tem uma frase que eu uso sempre, não é questão de necessidade ou de não oportunidade, é questão de mortalidade. Sobrevivência. Ou sobrevivência, ou vai e volta. Mas uma coisa legal, quando a gente está discutindo muito price, modelos, valores... Cara, mas hoje a tecnologia quando é muito acessível. Eu digo se você comparar nos últimos anos. Então, acho que o nosso papel e o nosso propósito é de entregar essa solução já amarradinha para o nosso cliente. Mas antigamente tudo era desfragmentado e tudo era muito alto valor agregado. Sim. Hoje você consegue ter o caso de cliente que somando tudo que você falou, que faz de ponta a ponta, cara, de 5, 6, 7, 8 mil. Cara, é muito pouco quando você parar para pensar. Normalmente tem uma secretária ou uma pessoa, não desvalorizando a importância de uma pessoa, mas você pegando vários softwares, convertendo isso numa cabeça, que ele vai te entregar toda essa produtividade. Então também a gente está no momento que a tecnologia é muito mais acessível do que era. Sem dúvida. E o que é que precisa então? Buscar. Querer ir atrás e querer fazer essa diferença. Sem dúvida. Até não muito tempo atrás você precisava ter um servidor... servidor locado que você gastaria 30 pau lá. Exatamente, ou dentro de casa, hoje equipe de TI. online. Hoje 100% das nossas soluções são na nuvem, são cloud, você não precisa ter servidor, né? Uma rede local conectada à internet. Você Todas as soluções são assim. Todas as soluções são assim, né? Essa economia de escala que a tecnologia trouxe. Antes, para você ter um software de gestão de construção civil, há não muitos anos atrás, se largava de custos elevadíssimos e que hoje custam uma fração disso, justamente as maravilhas da economia de escala. Economia de escala e outra coisa, inteligência de escala, porque o que a gente aprende com as construtoras, a gente vê sempre aqui. Tem construtora que diz, eu vou pedir uma solução de melhoria, você me dá de graça ou eu posso ganhar um pouco disso. Eu digo, amigão, e o quanto eu te entrego gratuitamente trazendo essa inteligência dos outros. Então, eu acho que a escala de software, o tal SaaS, ajuda na economia e ajuda na inteligência, que ele já tem um negócio pronto. E aí, eu acho que conectando isso tudo, eu quero levar agora para um tema que eu acho que tem a ver com tudo isso. Porque não adianta apenas vender a solução ou ter essa solução. A gente precisa criar comunidade, a gente precisa evangelizar, a gente precisa, eu acho que um propósito nosso também levar para o mercado conhecimento. Então, tanto é que o Cienge é um dos maiores portais, né, da construção civil do Brasil. O CV também está se tornando top line em referência de vendas imobiliárias para o mercado imobiliário. E aí nasceu o Constru Summit, porque a necessidade também de eventos. Evento ajuda muito a gente mostrar, a gente convidar, porque está todo dia muito corrido. Realmente aqui podcast bacana, mas é muita informação, é muito vídeo, muito YouTube. Então eventos ajudam muitas pessoas a pararem, se concentrarem, entenderem novidades e tendências que vão acontecer, ou melhor, que vão acontecer, ou que já aconteceram. Perfeito. E aí nasceu e temos o Constru Summit, né, que eu acho que... E eu queria que você contasse um pouquinho a história, quando nasceu o Constru Summit, por que nasceu o Constru Summit, e aí eu vou entrar na conexão, porque vocês me convenceram a fazer parte do Constru Summit e o que vai ser o Constru Summit esse ano de 2023. Legal. Acho que a palavra é pessoas, né? A gente sempre acreditou... Gente, no final das contas, Fábio, a gente vende produto. Mas, cara, sem gente boa para tocar isso, seja do nosso lado de cá, seja principalmente do lado do cliente, nada acontece. É isso aí. E a gente sempre acreditou na formação, no desenvolvimento das pessoas, como a criação, a gente chama internamente lá de caldo cultural. O que significa? É mais gente falando sobre esse assunto, é mais maturidade que o mercado ganha, são curvas de adoção que a gente começa a encurtar o caminho. Então a gente sempre acreditou muito em termos de formação, de conteúdo, nas suas mais diferentes formas, né? Como você falou, eu venho da estrutura do Cienge, hoje apesar de estar no papel cross, e hoje a gente tem quase 4 milhões de acessos só no site do Cienge, o CV está voando também e assim por diante, né? Ou seja, a gente está se tornando referência, ou já se tornou referência em conteúdo para o segmento. Ao juntar todos os sites das nossas operações, hoje a gente já tem aí 30%, 40% da audiência da internet brasileira relacionada à construção civil. Olha o tamanho da relevância disso. E o Constru Summit nasceu pré-pandemia, como um 2018. Fizemos alguns eventos, ele não era um grande evento, ele era um evento menor, mais regional. Fizemos em São Paulo, em BH... Presencial, isso era pré-pandemia. E o resultado foi surpreendente. Mas aí veio a pandemia, né? A gente fez 2019 também,
Foi regional também? Foi regional também. E lá no auge da pandemia a gente já tinha entendido que cabia um evento maior, mas lógico, o momento não permitia. A gente fez um esforço brutal para fazer um grande evento que fosse remoto. Então a gente teve lá o primeiro Construção de 2021, que foi 100% remoto, né? Mas surpreendeu, a gente teve quase 5 mil pessoas presentes, uma cobertura espontânea da mídia enorme, um recall, né? Ou seja, um retorno por parte dos participantes surpreendente. E a gente falou assim, cara, as pessoas estão sedentas por conhecer, por se conectar, por aprender. Vamos continuar avançando porque, apesar do nosso negócio não ser evento, o nosso negócio é gente. E o evento é uma baita forma de trazer Perfeito. gente. E ano passado nós fizemos, né, Fábio, juntos, foi um evento promovido pelo CIENG, pelo CV, lá na sede da Softplan. Vocês estão todos convidados a ir lá nos visitar lá em Floripa. E que sede. E que sede, é verdade. Então a gente tem uma boa estrutura lá, a gente conseguiu fazer um evento bom lá no passado. Que foi híbrido? Foi híbrido, né? Teve lotação, Máximo a gente presencial. esgotou aí alguns dias antes do evento, a gente já teve que suspender a venda de ingressos, porque já tinha ultrapassado o previsto, tinha fila de espera, surpreendeu pelo volume de empresas que nos procuraram para patrocinar o evento. E surpreendeu principalmente também o tráfego online, né? Você sabe que quando você está presencialmente no evento, você está lá, né? Você se deslocou até lá. O online está disputando a audiência com o celular, com a tela, com um monte de outras coisas. E a gente teve aí picos de mais de 1.000 pessoas online ali, foi surpreendente, foi muito bom. E este ano, né, com todos esses aprendizados, os feedbacks, agora felizmente a gente já pode falar de pandemia como uma coisa do passado. Sim, sim. E pela altíssima procura que teve presencial, a gente vai fazer um evento 100% presencial esse ano. 13 e 14 de setembro em Floripa. Felizmente não vai mais ser lá na Softplan, infelizmente, né, a nossa casa, mas é porque realmente ficou pequeno. E a gente está indo para o centro de eventos de Florianópolis, que vai estar 100% disponível, alugado para o evento, 44 mil metros quadrados de espaço, porque esse ano a gente está esperando aí mais de 1.200, 1.300 pessoas. Já temos patrocinadores super relevantes, vamos lançar a programação em mais alguns dias. A dose ideal entre experiência imersiva, ou seja, conhecer a tecnologia mais a fundo, com networking, com uma boa dose aí de divertimento, a gente entende que a experiência tem que ser positiva e, lógico, conteúdo de altíssimo nível. A gente está fechando a grade aí, como eu já falei, mais alguns dias a gente vai lançar e certamente vai ser um sucesso, até porque a gente já lançou venda de ingressos e a procura está super alta, está voando e a gente está ultra empolgado, falta aí um pouco menos de 90 dias para ver. E eu quero complementar, acho que faz sentido o que você falou aí, quando em relação ao ano passado a gente fez forma híbrida, esse ano a gente optou por fazer 100% presencial por causa de gente, para ter esse contato, para ter essa experiência, porque conteúdo online temos demais, né? Essa realmente competição de tecnologia termina nos afetando. E a procura está gigantesca. Então, já virou o segundo lote. Primeiro já lote virou o segundo lote. Pode ser que quando tiver o cara assistindo esse podcast já tenha no terceiro, no quarto. Sim. O mais importante é que também nesse evento, o que nós fazemos? Eu acho que essa essência é bem legal. Ajudar também ao nosso atual cliente. Então o evento, porque eles querem conquistar novos clientes. Sim, temos que conquistar novos clientes, mas o principal foco também é que nossos clientes evoluam, cresçam. Por isso o cliente quer CV, cliente que é CIENG, cliente que é Collabo, é Custo, Prevision, tem um cupom de desconto. Então procure aí, junto com nossa equipe, que eles dizem lá qual é o seu cupom e comprem, porque é 100% presencial, não vai ter a possibilidade de assistir depois e você vai ter palestrantes de alto nível. Uma coisa bacana, eu que estou lá no comitê de conteúdo, me lembrando, Conde, de que agora, o que acontece muito dos eventos? Você tem um plenário principal, e naquele plenário, normalmente as pessoas de maior, não vou dizer relevância, mas que tem maior abrangência, maior abrangência. E depois tem as arenas, que aí vai ser arenas técnicas, arenas de marketing, arenas de vendas, mas elas não vão conflitar no horário. Porque às vezes na presencial você tem várias arenas, você não sabe o que priorizar. Eu acho que também a gente se preocupou muito com isso, né? De ter um espaço grande, mas um espaço organizado para não ter
confronto de agendas. Então, as plenárias lá de maior abrangência será só plenária e depois subdivide em 2 arenas, que vai ter a arena mais uma área mais técnica. Perfeito. Eu digo quando é técnica, é da porta para dentro, né? Que vamos falar ali de colabo, de custo, de orçamento. Lembrando, não vamos falar de ferramenta. Vamos falar de conteúdo. Perfeito. Vamos falar de informação. Perfeito. Ninguém vai lá para conhecer o que é CV e vender o CV. Isso aqui, clica aqui, siga o CV e acompanhe. Não. Lá a gente vai falar a importância, no caso do CV, de marketing, a importância de vendas, a importância da conversão, a importância da experiência do cliente, trazer pessoas de relevância no mercado. Eu acho que o conteúdo que a gente está trabalhando muito forte, eu acho que é um desafio muito grande de achar as pessoas certas, os momentos certos, que tragam um conteúdo bacana para a gente fazer cada vez mais um evento imersivo e um evento com conteúdo riquíssimo. Então, não perca tempo. Acaba já. E, poxa, ir para Floripa... Não chega a ser ruim, né? Você está em Aracaju, você viu que aqui, para mim, é a melhor qualidade de vida do país. Não me leve para lá, para Floripa. Mas Floripa é fantástico. O cara passeia em Floripa, passeia em Irirê, passeia tudo. Então, setembro bomba e os hotéis da região também bombam. Então, aproveite e já faça a sua inscrição. E uma coisa, a gente preza muito pelo conteúdo, né, Fábio? Mas a gente entende que num evento que você avalia o conjunto da experiência. É isso aí. E esse foi o grande feedback que nós tivemos no ano passado e que a gente está tendo todo o carinho de todo o time em construção, de que não é pequeno, para fazer isso acontecer, que o conjunto da experiência seja positivo. Então, o conteúdo de primeiríssima linha, você vai estar super acomodado num ambiente fantástico, você vai ter uma alimentação de primeira linha, você tem logística disponível lá, você não vai ficar horas em fila, o credenciamento vai ser fluido, a estrutura de hotéis e restaurantes na região, né, é uma cidade turística, então está super bem servido, teremos convênios, agência de turismo, hotéis, ou seja, a experiência como um todo que seja algo super marcante, e eu posso garantir para você que, se não for o melhor, tá lá. E outra coisa, nisso tudo network. Sim. Nada melhor do que você escutar e conhecer colegas, amigos, incorporadores e trocar experiências. Sim. Que no Brasil é muito grande, tem os Brasis diferentes. A quantidade de incorporador que diz, Fábio, me conecta com incorporadora que é referência de São Paulo, do Sul, então gerar no final do dia a experiência de um networking. E o mais importante disso tudo, sabe o que é quanto? Pelo menos 2 últimos anos. Esse ano e ano passado é no dia do meu aniversário. Olha, não podia deixar de falar. 13 Sempre você 14. escolhe nessa data, né? Acho que você gosta, né? De botar lá para eu trabalhar, mas, cara, vou com muito orgulho, vou com muito prazer, porque nada melhor de comemorar nosso dia na onde a gente gosta, onde a gente tem propósito, e principalmente levando conteúdo, né? Fazendo venda. Meu amigo, eu acho que eu gostaria agora de chegar no final. Missão cumprida, eu pergunto. Vamos para os finalmente. Eu queria que você pudesse deixar uma consideração final para quem nos assiste ou nos ouve, né, dependendo da plataforma que estiver. Então, se você puder deixar uma mensagem aí, né, do que o ecossistema tecnológico da construção civil, da indústria da construção, muito transformará o futuro do nosso país. Fabião, a gente o olho brilha, né? Tesão. É isso aí, ao olhar o que vem por aí. A gente vê uma indústria da construção civil que, embora o momento macroeconômico esteja um pouco desafiador, inflação, né, alta, o juro mais alto ainda, a torneira do crédito secando, a gente sabe que isso é uma coisa passageira, né? A economia vive em ciclos. E resolvido esse curto prazo, que já se aponta para que isso aconteça, a gente vai viver novamente um ciclo de pujança nesse segmento, muito puxado por essas questões de tecnologia que tem acontecido, e que você consiga aproveitar essas oportunidades da melhor forma, porque existem muitas oportunidades na indústria da construção, na indústria da incorporação, no mercado imobiliário, e eu sempre acho que o melhor ainda está por vir e que quem estiver mais bem preparado sempre vai aproveitar as melhores oportunidades. E eu que vivo esse segmento de ponta a ponta digo, o que não falta são boas oportunidades na construção civil. E você vê o exemplo da pandemia aí, né? Quem estava preparado remou muito bem, explodiu muito bem, e você não vai esperar outra pandemia para estar preparado. Né? Então só depende de você. Bom, pessoal, brigadão aqui novamente. Então acabamos de fechar aqui mais um final de um podcast TV na Prática. É um podcast bem bacana, porque tivemos a presença aqui de Guilherme Quanto, diretor aí de estratégia e inteligência lá da Softplan, focado na indústria da construção civil, ou melhor, de todas as empresas que fazem participação disso. Então ele é diretor de estratégia também do CV. É isso. Com muito orgulho. Do E-Custo, do próprio Prevision, entre outras que virão. Então acabamos esse bate-papo aqui, esse podcast bem bacana, mas não sigam, não esqueçam,
Você que está a primeira vez aqui, clica no YouTube. Sempre pedem para dar esse recadinho, para não esquecer. Clique aqui no YouTube, marca no sininho para você ser lembrado de novidades de podcast. Entre nas nossas redes sociais, no nosso site cvcrm.com.br, tem muito conteúdo vasto. Até porque estamos todas as terças-feiras gerando conteúdo novo, com constância, com disciplina, com resiliência, porque a gente acredita muito na transformação do mercado também através de conhecimento. Então, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui. Até a próxima. Valeu! Obrigadão! Show!